O tema desta aula é médiuns de efeitos físicos e pessoas elétricas. Faz parte daquela explicitação dos tipos de mediunidade que nós vimos ao final da aula anterior. Agora serão algumas aulas um pouco mais curtas, em que nós vamos tratar especificamente esses tipos de mediunidade e vamos pincelar em como elas podem ser úteis ao trabalho apométrico. Bom, vamos ver o que Kardec falava sobre os médiuns de efeitos físicos e sobre as chamadas pessoas elétricas. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles particularmente capazes de produzir efeitos materiais. O que a gente entende por efeito material? Movimentos de corpos inertes, ruídos, batidas. Aliás, foram os ruídos que chamaram a atenção em alguns dos fenômenos mais conhecidos no início dos estudos da mediunidade, como o caso das irmãs Fox. Transporte. O que é transporte? Mover um objeto de um lugar para outro através de paredes, de uma distância grande, tipo um teletransporte, como nós conhecemos nos filmes de ficção científica. Isso acontece. Materializações, ou seja, desde o surgimento de um espírito para que todos vejam, inclusive quem não possui a chamada mediunidade de evidência, o espírito se materializa, se torna tangível, como nós temos alguns fenômenos produzidos com cera quente, em que os espíritos colocam as mãos dentro da cera, mergulham essa cera quente, derretida dentro de um recipiente com água, essa cera se solidifica e eles desmaterializam as suas mãos, conseguindo remover a mão de dentro e formando uma espécie de luva de cera. Isso foi muito utilizado ou aconteceu muitas vezes nos princípios dos estudos da mediunidade e da presença dos espíritos. Outra coisa interessante que pode acontecer, e este tipo de fenômeno eu já presenciei, é a chamada voz direta. É moldada uma espécie de garganta ectoplasmática com a energia, o ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos, e a entidade se comunica com uma voz direta no ambiente. Surge uma voz, todos escutam, e não há incorporação, não há nenhum médium que esteja sensibilizado da maneira de incorporação, como nós chamamos, e a voz aparece no ambiente inteiro. Este fenômeno eu já presenciei pessoalmente uma única vez ao longo de toda a minha vida. Bom, existem basicamente duas subdivisões desses médiuns chamados de efeitos físicos. A primeira são os facultativos e a outra são os involuntários. Vamos ver de que se trata. Os médiuns chamados facultativos sabem das suas capacidades, têm conhecimento de que podem produzir os efeitos e conseguem produzir os efeitos por ato de sua vontade. Eles conseguem exteriorizar a sua energia na hora que eles desejam exteriorizar. E aí podem, com o concurso de uma entidade, produzir alguns fenômenos. Esta capacidade varia imensamente de grau entre os encarnados, havendo poucas pessoas que não tenham nenhuma capacidade de exteriorizar energias, e mais raras ainda aquelas que realizam os efeitos de grande envergadura, ou seja, os dois extremos da curva são bastante raros, sendo que os que produzem grandes efeitos, conseguem transportar objetos volumosos, conseguem elevar objetos pesados, são bem mais raros do que os que não são capazes de produzir nenhum efeito. No meio disso, há uma distribuição de capacidades variadas de um jeito ou de outro,
que a gente observa, inclusive, no curso dos trabalhos. Kardec faz uma observação bastante interessante sobre isso no Livro dos Médiuns, que é leitura obrigatória para aqueles que desejem atuar neste intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual ou imaterial. Embora caiba uma ressalva que não é de todo imaterial o plano espiritual. Na nossa condição evolutiva, no nosso planeta, o plano espiritual ainda é composto de uma espécie de matéria, mas muito mais rarefeita, quintessenciada, como diriam, mas ainda há bastante presença de matéria no nosso plano espiritual. Observem o que Kardec diz. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui no sentido à proporção que se desenvolve em outro. Ou seja, quanto mais capaz de um contato mais refinado, mais intelectual com o plano espiritual, menor a capacidade de produzir efeitos físicos. Isso é feito de uma forma geral. Existem pessoas que são exceções. Existem médiuns que produzem tanto um efeito quanto outro efeito. Então, a observação de Kardec é baseada naquilo que ele pesquisou, naquilo que ele observou, mediu, comparou, testou durante o seu período de pesquisas. E os médiuns chamados involuntários não têm consciência das suas capacidades e geralmente produzem fenômenos a seu mau grado, ou seja, quando não querem, quando possuem medo e às vezes quando estão com medo liberam mais energia ainda do que deveriam e os fenômenos se acentuam, mas eles são involuntários, eles não têm controle sobre a liberação dessa energia ou, como diriam os estudiosos dos primeiros tempos, deste fluido, deste veículo capaz de produzir o efeito físico. Lembrando também que parte desses efeitos físicos são produzidos por uma substância mesmo, por uma espécie de matéria chamada ectoplasma, que é exudado, que é emitido até dos poros, dos orifícios dos médiuns. E há fotografias, por exemplo, tem um livro chamado Materializações Luminosas, que tem várias fotos do ectoplasma saindo dos orifícios do ouvido, do nariz, da boca dos médiuns. Essas ocorrências de manifestação involuntária são muito comuns na infância. Podem ter como consequência também alguma espécie de fraqueza orgânica, pois para produzir o efeito é necessária a liberação daquilo que foi denominado fluido vital. A pessoa libera essa energia e fica fraco, às vezes emagrece. Então, no processo de produção do fenômeno, há alguma consequência física ao chamado médium. Anote-se que nem sempre o ectoplasma liberado é visível. No fenômeno que eu descrevi há pouco, que aconteceu, nenhum de nós viu o ectoplasma ou enxergou a garganta que foi plasmada. Simplesmente o que aconteceu foi que os médiuns videntes que estavam presentes perceberam a garganta ectoplásmica feita e logo em seguida a voz surgiu no ambiente.
foi possível gerar som, material físico, mas ninguém viu a garganta. Então era muito estranho, porque nós não sabíamos dizer de onde vinha a voz. Uma observação interessante: para o trabalho apométrico, a existência de médiuns dessa natureza, de efeitos físicos, possibilita a doação do ectoplasma, que é utilizado em ações específicas de reconstituição do corpo espiritual, do duplo etérico das pessoas, permite a realização das chamadas cirurgias que são feitas nesses corpos e possibilita também um grande alívio tanto aos encarnados como aos desencarnados. Você consegue reconstituir áreas que foram lesadas do corpo astral daquela pessoa que está sendo tratada, utilizando o ectoplasma doado pelos médiuns de efeitos físicos. Mesmo que ele não seja visível, a doação acontece. Esse ectoplasma é processado, ele não é usado da maneira bruta como ele é liberado. Existem técnicas que os espíritos utilizam para ajustar o ectoplasma para aquele fim que é necessário, e a gente consegue, inclusive, quando nós pegamos alguma entidade que está com o corpo físico, dando um exemplo assim bem próximo da gente, que teve uma perna amputada em um acidente, desencarnou tendo a perna amputada. Ele guarda aquela memória de que a perna está amputada e ele apresenta o seu corpo espiritual sem a perna. Nós conseguimos reconstituir a perna dele por comandos magnéticos dados e a utilização do ectoplasma liberado. Então, um médium de efeito físico, fazendo parte do grupo de trabalho, é bastante utilizado e é bastante útil para todas essas realizações. As chamadas pessoas elétricas, que Kardec menciona, e aqui tem um trecho que eu retirei do próprio livro dos médiuns, e eu vou mostrar aqui para vocês, vou ler esse pedaço, porque é muito bem explicado por essa colocação aqui. Nesta categoria, parece à primeira vista, se deviam incluir pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural. Observe que esse livro foi escrito em 1800, final dos anos 1800, então havia um certo conhecimento em relação à eletricidade, mas ainda eram estudos incipientes. Verdadeiros torpedos humanos, a produzirem por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Olha o que próprio Kardec fala: errado, porém, fora considerá-las médiuns, porquanto a vera mediunidade, ou a verdadeira mediunidade, supõe a intervenção direta de um espírito, e aqui era um fato chamado anímico, provocado pelo próprio indivíduo. Ora, no caso de que falamos, concludentes experiências hão provado que a eletricidade é o agente único desses fenômenos. Esta estranha faculdade, que quase se poderia considerar uma enfermidade, pode às vezes estar aliada à mediunidade, como é fácil de verificar-se na história do espírito batedor de Bergzaden. Eu coloquei aqui esse tópico também destacado em amarelo, porque eu encontrei os relatos deste estudo de Kardec em publicações da Revista Espírita e fiz um destaque desse trecho, gerei um PDF e esse PDF estará disponível para que vocês leiam, vai estar anexado aqui a lição. Eu não vou dar spoiler da história, vou deixar que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões.
Porém, as mais das vezes, de todo independente de qualquer faculdade mediúnica. Conforme já dissemos, a única prova da intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Desde que esse caráter não exista, fundamento há para serem atribuídos puramente a causas físicas. A questão é saber se as pessoas elétricas estarão ou não mais aptas do que quaisquer outras a tornarem-se médiuns de efeitos físicos. Olha a conclusão. Cremos que sim, mas só a experiência poderia demonstrá-lo. Isso é um fator bastante interessante que nós observamos da forma como Kardec conduz todos os seus estudos. Ele deixa sempre um gancho, uma possibilidade para aprimoramento de pesquisas, para estudo, para desenvolvimento das teorias, para ajuste aos conhecimentos científicos da época. Coisa que, infelizmente, nós não observamos em alguns chamados kardecistas ortodoxos. Lembrando que Kardec não criou o kardecismo. O kardecismo é coisa de pessoas pós-Kardec. Kardec simplesmente codificou, estudou os fenômenos mediúnicos e espirituais, aos quais ele deu o nome de espiritismo, e não de kardecismo. Fica aí uma pequena observação e uma ponderação para todos. Os fenômenos sempre existiram, independente da denominação que você dê a eles. A parapsicologia estuda com classificações próprias esses fenômenos que nós estudamos aqui estariam classificados como fenômenos psigama, psicapa. Tudo tem uma denominação. Há vários estudos em vários locais do mundo, inclusive nos chamados países socialistas. Existe um livro bastante interessante chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. É bastante interessante, eu também recomendo a leitura dele. Na próxima aula, nós daremos sequência a essas classificações de mediunidade, tomando por base aquilo que Kardec falou. Todas essas aulas estarão retiradas, terão como fonte principal de material o Livro dos Médiuns. Até lá!